no mundo melhor, mas esse mundo melhor tem que começar comigo. Como foi? Bem, não teve um dia especial, nenhum momento extraordinário que aconteceu, mas uma vida sempre que teve conexão com o autoconhecimento. Primeiramente, através da espiritualidade. Eu nasci numa família religiosa, católica, e a minha mãe teve uma influência muito forte na minha vida, que me convidava muito a refletir, orar, rezar. Então eu sempre tive uma vida, desde novinha, que respeitava muito o silêncio. Me conectava, era extrovertida, mas sempre gostava também dos meus momentos para me organizar, escrever, ficar só. E depois, no futuro, eu tive uma graça de encontrar uma profissão onde eu podia fazer o que eu já gostava de fazer naturalmente na minha vida e ajudar pessoas, que foi através do coaching. Então, na verdade, a minha formação é em marketing. Eu trabalhava na área comercial, em marketing, mas tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que comercializava coaching. E aí eu tive que compreender o que era esse negócio de coaching, que é tão difícil de explicar. E quando eu fiz as formações para entender o produto que eu ia comercializar, eu me identifiquei. E hoje eu atuo como coach para executivos. Então, eu trabalho com uma profissão que é todo o tempo chamando as pessoas para o autoconhecimento, para o silêncio, para a parada, para respeitar os intervalos. Então, muito mais do que acelerar, como muitas pessoas pensam que o coach é para acelerar, é para alavancar a performance, é também, mas na minha visão é muito mais um espaço para parar e se organizar. Organizar as emoções, organizar os pensamentos. Eu não sei as meninas, não sei vocês, mas se eu não parar, Carla, eu me desorganizo de tal forma que quando chega no dia tá uma bagunça. Você tem um momento para você. Eu tenho mais de um no dia. Eu vou repetir hoje o que eu fiz ontem com as nossas convidadas. Ela consegue vários, né? Não sei se vocês conseguem cantos assim. Eu quero até começar a fazer isso para aumentar os meus momentos. Na verdade, são vários curtos durante o dia. Mas de manhã, antes de começar a trabalhar, eu faço exercício físico cedinho. E quando eu chego no trabalho, eu realmente, antes de atender o primeiro cliente, eu faço meia hora de oração, que esse é o meu momento de maior qualidade de parada, é realmente oração. E eu tenho muito gosto pela escrita. Então, como a Camila estava falando antes, para mim é terapêutico a escrita. Então eu faço um momento de oração, entregando meus clientes, chamando a presença do Espírito Santo, que é a minha força maior, e depois eu escrevo, pronto. Aí essa é a minha cabeça. Eu me esvazio do que está preocupando, coisas que estão na cabeça, eu preciso me esvaziar para estar inteira para o outro, né? Senão eu vou receber o outro muito com o meu conteúdo. Então é uma atitude de amor mesmo, de me esvaziar para o outro. Mas depois que eu atendo os clientes pela manhã, na hora do almoço, eu já estou toda cheia de emoções novamente, porque escutei muito dos clientes. E as emoções dos clientes se conectam muito com a minha vida também, mexem comigo. Então, na hora do almoço, eu também faço um momento sozinha. Depois do almoço, eu faço uma pausa, aí eu uso muito de meditação, como você estava falando mesmo. A simplicidade é o parar, respirar, ficar atenta só ao que está se passando por dentro, nomear o que eu estou sentindo, entender. E aí começa o rojão da tarde de novo. À noite, eu paro um pouquinho de novo e pergunto a mim mesma qual foi o momento mais ápice do meu dia, qual foi aquele momento que eu poderia ter sido melhor. Basicamente isso, simples. É como se você fizesse uma limpeza a cada período do dia. Eu faço isso. E aí teu corpo, a partir disso você começou a perceber que a tua mente também, depois de uma oração, depois de uma reflexão como essa, tua mente já é outra. A minha entrega é outra. A qualidade da entrega para os outros, com as pessoas que eu me conecto, eu me sinto mais plena. Eu estou inteira aqui com você, por exemplo. Eu estou inteira aqui com essas pessoas. Nada tá me distraindo nesse momento. Mas eu percebi que para aumentar essa capacidade de atenção plena é preciso treino. Muitas vezes, quando eu estou no final de semana em Guaramiranga, que é o espaço que eu mais amo, eu estou ali com as crianças, eu tenho 3 filhos, com as crianças, com casa cheia. Aí chega a hora que eu subo um monte. Eu vou me escondo, vou lá pro alto, passo 2 horas, 1 hora lá e eu volto renovada. Então, embora eu ame estar com pessoas, mas eu sinto essa necessidade de me isolar por ou 1 hora ou 1 minuto para eu me
pessoas. Essa conexão que você faz, quando você diz que deixa as pessoas lá e sai, passa 2 horas no público, que está aqui, que veio conhecê-la, conhecer as outras convidadas. Bem-vinda, muito obrigada por participar do Quem São Elas. Obrigada, Carla. Boa noite, gente. Eu sou a Marina, sou médica. E antes de qualquer coisa, eu achei fantástica a fala da Maria, né? Porque ela disse tudo e eu acho que ela terminou de uma forma espetacular, né? Que é a gente separar o que não é nosso do que é nosso, mas manter a compaixão pelo próximo, né? Isso é o mais maravilhoso e o trabalho dela, acho que fantástico, tudo que a gente escutou. Mas enfim, eu sou médica. Eu comecei a minha carreira de medicina como anestesiologista. Estudei muito para passar na residência, porque é uma residência muito concorrida, se brincar, uma das mais. E estudei para fazer isso e fazer em um hospital de referência em São Paulo. E fui, com muito amor, com muita vontade de aprender. Durante a residência, muitas coisas me intrigavam, que era ver a doença de perto, né? Ver a morte e ver que a cada dia as pessoas estavam adoecendo mais, e doenças que a gente não tinha anos atrás. Então eu comecei a me questionar o que era aquilo, o que estava acontecendo com a medicina, o que estava acontecendo com a saúde das pessoas. E comecei a estudar a interferência dos alimentos na saúde, né? A nutrigenômica, a nutrigenética e a nutrologia. E aí eu costumo dizer que é um caminho sem volta, foi um caminho sem volta. Que aí eu entrei nessa área da medicina integrativa, da medicina do estilo de vida, da medicina ortomolecular, que vê a gente como um todo, né? Trata a base, trata o nosso terreno biológico, evita o uso de remédio na medida de que a gente evita adoecer. E aí, entrando nesse mundo, né, eu considero que eu fiz uma nova faculdade, que é a faculdade que eu levo e faço todos os dias, né? A gente não pode parar de estudar. E aí, estudando tudo isso, acho que eu cresci como pessoa, né? Como médica e como pessoa. Eu costumo dizer que a gente, quando é médico, não é a gente que escolhe, é Deus que escolhe a gente. É Deus que coloca o dedinho e fala assim, aquela pessoa vai vir para o mundo para fazer a diferença. E é isso que eu tento fazer todos os dias com as pessoas que me procuram. Coloco na cabeça delas de que a saúde, a cura, ela está dentro da gente. A gente não deve procurar fora. Isso serve para tudo, né? Tanto para a nossa felicidade, quanto para a nossa cura, quanto para a nossa saúde, quanto para o nosso não adoecimento. E o bem-estar mental é fundamental, porque a gente não consegue separar isso do resto do corpo. É o equilíbrio mente, corpo, espírito e essência, que é fundamental para uma vida com qualidade de vida, é fundamental para que a gente acrescente vida aos nossos dias. Tanta gente aí morrendo aos 60, 70 anos e sendo enterrado só aos 90. O que eu quero dizer com isso? A gente morre para a vida, né? Sem qualidade, sem energia, sem disposição, sem alegria. E aí eu comecei a me questionar, isso está certo? O que eu posso fazer para mudar a vida das pessoas que chegam até mim? Começando pela minha família, né? E hoje eu aplico isso, assim, eu acho que quando a gente está no nosso propósito, tudo dá certo, tudo flui. E é uma coisa que eu realmente aplico e digo, se vocês estão no propósito de vocês de vida, tudo vai dar certo. E é assim que eu sigo, levando para as pessoas que chegam até mim essa forma de ver a medicina, de ver a saúde. Uma forma bem holística, uma forma que evita remédio, que evita medicamento, mas que se baseia na suplementação do que precisa, né? E realmente a gente percebe que tudo, absolutamente tudo está dentro da gente. Essa é a medicina que eu acredito, é a medicina que eu espero que seja a base de toda a sociedade, porque é a medicina do futuro e do passado, né? Antigamente existia um médico só que cuidava da família toda. Hoje a gente segrega muito. Hoje tem um médico do dedinho da unha da mão direita. Se for o problema no dedinho da unha da mão esquerda, ele já não resolve. Não que o segregar seja ruim, eu acho que existem casos que há necessidade, mas não tanto, né? Mais a fundo, né? Mas quando a gente fala em saúde, a gente tem que ver de uma forma geral, né? Não dá para o dedinho da mão estar separado do coração, nem da cabeça, não está tudo junto, tudo interligado. Agora,
Você fala da medicina integrativa do Grupo Edson Queiroz, que vive aí o dia a dia de uma executiva, mas tem que manter a mente, o corpo são, né, exatamente para poder dar conta das pressões do dia a dia do trabalho e também de tudo aquilo que tem ao redor da vida dela, que é a família, os filhos. Então, se apresente para quem está aqui participando desse Quem São Elas de hoje. Boa noite, pessoal. Muito feliz também por estar aqui nesse momento com todos vocês. Minha família está toda aqui, amigos queridos e mulheres que eu aprendi a admirar, que eu conheço há pouco tempo. Que, então é um enorme prazer estar aqui essa noite. Bom, eu na minha história sou no mundo das exatas, né, onde a matemática está bem no centro. Não tem um antes e depois, como a gente viu muito forte aqui ontem à noite. Não tem assim, um momento, um marco de superação na minha vida. Mas eu refleti nesses últimos dias sobre esse momento, essa fala aqui hoje. Eu fico imaginando o seguinte: na verdade, a minha vida, a superação está muito presente na minha rotina diária. Meu mundo é corporativo, né? Onde a presença masculina é majoritária. E eu lido com pressão, com estresse diariamente, né? Trabalho na área financeira. Existem algumas estatísticas, inclusive, que dizem que o pessoal de finanças são as pessoas que sofrem mais de estresse no mundo, né? São pessoas mais ansiosas. E então eu lido com isso diariamente, né? O senso de urgência no mundo corporativo é muito grande. Para bater meta, a exigência, para resolver problemas. Grande, né? Então, problema, eu resolvo milhares todos os dias. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente tem muita coisa aqui em comum. Eu vou precisar falar um pouco da minha base para vocês conseguirem entender como é que uma pessoa da área de exatas conseguiu desenvolver um mindset que eu construí ao longo da minha vida. Eu vou ter que explicar um pouquinho a base. Mas a palavra problema para mim é uma coisa muito boa. A gente vai desmistificar um pouquinho aqui na minha fala. Vou colocar um temperinho aí quando a gente fala de problema. Problema, gente, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. E aí eu vou trazer algumas analogias dentro desse meu mundo corporativo para vocês refletirem junto comigo. Que a matemática, a área das exatas, ela pode trazer algumas facilidades para que a gente possa colocar no dia a dia, pode nos ajudar muito a desenvolver um pensamento mais cartesiano, mais binário, para nos tirar da vida do piloto automático e tomar decisões do cotidiano de forma mais prática, mais objetiva. E aí... Porque a matemática, na verdade, quando você fala de um problema de matemática, até lembrando aqui do Enem, das provas, quando a gente tem dificuldade com a matemática, basta ter um pouquinho de lógica para tentar chegar a essa solução. E às vezes você não consegue isso diante da questão. E aí isso levando para o dia a dia das pessoas um problema, se você tem a lógica, se você tem um raciocínio, né, com calma, com paciência, você consegue chegar a essa solução. Mas às vezes o dia a dia te deixa tão atribulado que você não para Às vezes uma pessoa de fora consegue a solução para você. Não, minha matemática é maravilhosa. E matemática, eu estou falando matemática simples. Todo mundo que tem nível superior, levanta a mão. Quem tem nível superior? Todo mundo já fez ensino médio? Então, eu vou falar de uma matemática de ensino fundamental. É uma coisa simples. Todo mundo já construiu aquelas equações de segundo grau. X ao quadrado mais 2y vai na lousa, igual você vai começar a escrever. Lá no início, o professor vai até o final. Quando você olha para aquele problemaço, você para e diz assim: que doideira é essa? Não vou conseguir resolver. Mas todo mundo passou por isso. E qual é o primeiro passo, gente? A gente vai lá, pegando os parênteses, vai resolvendo aquele problema, depois vai pro colchete, depois você vai cada pedacinho, você vai pegando cada pedacinho separado e vai resolvendo. Depois você volta aquele pedacinho para o lugar com a solução, e aí no final o que você tem? Um problema menor resolvido. Eu lembro que eu passava um tempão ali, mergulhada naquele problema. E quando chegava no final, o que acontecia? Eu tenho certeza que todo mundo passou por essa experiência.
inclusive os que são da área de humanas, porque todo mundo passou pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. No final desse problema resolvido, dessa equação de segundo e terceiro grau resolvido, qual é a sensação? Só isso. Alegria, mas eu ficava com aquela sensação de eu consegui fazer isso. E era só isso. Não, não é que seja fácil, a questão é que a gente aprende a resolver os problemas em partes menores e depois você olha e diz, poxa, eu consegui resolver. Então o problema, assim, em última análise, qual é a conclusão que a gente chega? É bom resolver problema. É bom a gente conseguir estar no controle daquilo que a gente consegue lidar, né? E aí uma outra parte do meu dia a dia vem muito daí. Eu preciso desenvolver uma capacidade simples de resolver problemas, porque eles são o meu dia a dia. Então a gente começa a colocar categorias. O que é que eu controlo, do que é que eu não controlo. Porque o que eu não controlo, eu não vou nem perder tempo. Eu vou focar nos problemas que eu consigo controlar. E dentro daquilo que eu controlo, eu vou fazer escolhas. Né? O problema se apresenta e aí eu preciso fazer uma escolha. A gente faz escolhas da hora que acorda à hora que vai dormir. E aí a gente tem algumas metodologias, algumas ferramentas assim no mundo corporativo que eu trago muito para a vida pessoal. Né? A gente tem algumas terminologias que vocês não conhecem, mas vou falar aqui rapidamente, porque isso me ajuda muito. Né? A área financeira para mim é uma plataforma realmente de muito estudo, de muito aprendizado. Para falar de finanças aqui, eu poderia ir de A a Z, transitar em várias questões da área financeira, não acho que é o fórum, mas, sobretudo, a área financeira me trouxe ferramentas que eu trago para a minha vida pessoal para trazer mais objetividade dentro do campo racional, daquilo que eu não preciso sofrer para resolver. Eu coloco lá em categorias e resolvo de forma fácil, de forma simples. E aí é categorizando mesmo, nesse pensamento cartesiano mesmo, que a gente não precisa colocar tanta emoção. Né? Eu acordo de manhã, eu preciso fazer uma escolha. Quando a gente faz uma escolha, necessariamente a gente está abrindo mão de uma outra opção. Então as escolhas não representam isso. Então eu não vou fazer uma escolha hoje de estar aqui nesse momento, estou abrindo mão de estar assistindo um filme, está em cartaz, e amanhã eu vou sofrer porque eu deixei de assistir um filme que eu só tinha esse final de semana para fazer. Então são escolhas que vão para o campo da consciência. E aí você tira do meio já uma opção de coisas que são os pseudos problemas. Quando você fala, eu sou de exatas, as meninas são de humanas, a exata ela tem um foco mais direcionado. Mas as pessoas que lidam com as exatas também são tidas como racionais demais, menos sentimentais, né? Menos coração e mais mente, né? Você chegou a ter algum tipo de experiência assim que as pessoas disseram, você está sendo racional demais, não. Pare de pensar só com o cérebro e pensa com o coração. Sou extremamente racional onde eu preciso ser racional. Eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, é um grupo conglomerado importante aqui no estado do Ceará, que tem uma pulverização a nível nacional. E eu entrei como estagiária com 19 anos. Eu escalei essa pirâmide e hoje eu estou com o teto já sentindo aqui, batendo na cabeça. E eu fico muito feliz, porque trabalhando num ambiente que é um ambiente que predomina a questão do estresse, né? Especialmente nesse momento de crise que o país está passando, a pressão aumenta. E trabalhando mais com o universo masculino, que nós todos sabemos as dificuldades muitas vezes locais que nós temos. Eu precisei desenvolver esse lado racional. E que eu estou dizendo aqui para vocês aqui que isso foi bom e é importante que eu trago para a minha vida de uma forma muito positiva. No entanto, para eu me apresentar para vocês, eu preciso falar um pouco dos pilares que são importantes, que me fez desenvolver esse modelo mental. Como que eu consigo passar 9 horas do meu dia, de segunda a sexta, num ambiente como esse, e sem perder a minha essência? A minha família, então um tripé, quando eu falo do tripé, aí eu vou falar da minha família, falo do trabalho e saúde. E aí a saúde é a saúde física, mental, espiritual, social. Da minha família de base,
Eu tive a presença... Deixa eu só anunciar que a Maria Camila conseguiu finalizar aí a assinatura e se junta aqui a nós, quem são elas. Obrigada, Camila. Acho que a gente deu um tempinho suficiente. Agora você descansa aí e a gente vai continuar ouvindo a Josi. Obrigada, gente. Prazer. Na minha família de base, são as pessoas que realmente fizeram muita diferença na minha vida, né? Mas eu não posso deixar de citar. Na minha família de base, meu pai, que está aqui na minha frente, ele é a principal referência para mim na leitura, na literatura, que é uma paixão enorme que eu tenho pelas palavras, pela literatura, e despertou esse amor pelos livros muito cedo. Então, embora eu seja minha formação toda tenha sido na área de finanças, fiz vários MBAs, de economia, fiz contabilidade, desde muito cedo, eu comecei a ler. E li tudo que vocês possam imaginar, né? Gosto muito de biografias, também li biografias de pessoas que tocaram muito a minha alma, meu coração. E até hoje eu leio muito. Então eu li, quando meus filhos nasceram, eu fui para a inteligência emocional, li tudo, Daniel Goleman. Então transitei muito por vários tipos de literatura. Esse amor à leitura me permitiu, me trouxe uma liberdade muito grande de pensar, de me colocar, saber o que é que eu quero da vida. Então, assim, tem o seu lugar, toda essa parte racional me ajuda a organizar a minha vida, mas de uma forma muito produtiva, eu diria. A minha mãe, que está aqui na minha frente também, tem um lado do cuidar. Então é uma pessoa que cuida e que trouxe isso muito forte para os filhos. Né? Meu porto seguro. Então ela adivinha quando a gente está doente, então é aquele abraço, aquele aconchego. Isso traz uma segurança emocional que não tem nada que possa tirar, né? E somado a esse cuidado também veio um cuidado na alimentação. Então a gente sempre teve essa linha muito natureba, que a Marina falou aqui, e que isso sempre foi muito presente também na minha família. Minhas irmãs, que são minhas melhores amigas, são pessoas que de fato estão presentes diariamente. São elas duas ali. Meu irmão não pode estar presente, mas em todos eles tem uma função muito especial na minha vida, sabe? Elas são minhas melhores amigas. São pessoas que eu ligo diariamente. São onde eu tenho os meus melhores sorrisos. E meu irmão, que não está aqui, que me trouxe um lado assim, esportivo, né? Tem um lado muito competitivo, né? Saudável. E ele me despertou para o esporte. E aí veio a minha segunda família, veio o meu marido, que me desafiou a ter a minha melhor versão. Me ensinou sobre humildade, me ensinou sobre resiliência, me ensinou que não precisa de mimimi para resolver as coisas, você tem que ir lá e resolver e defender o que você precisa. E me deu duas pedras preciosas, que são meus filhos, o Leonardo e o Marcelo, 19. Levanta, por favor, para todo mundo ver vocês. É muito orgulho. Meninos, parabéns aí. Estudante de Direito e Engenharia, 2 surfistas, meu marido também surfa, o Ricardo, que é por acaso organizador desse evento. Um é de humanas e o outro é de exatas. O Leonardo é de Engenharia e o Marcelo faz Direito. E são, assim, criaturas maravilhosas, né? E quando eu falo assim, qual é a sua obra? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella, que é o sucessor lá do Paulo Freire na educação, que ele fala assim, o título do livro é esse, e eu fiquei anos pensando sobre isso. Qual a sua obra? Então, como não se sentir amada, como não se sentir especial, como uma família que me dá todo o suporte para eu fazer o meu trabalho. Então, me sinto muito nutrida, sabe? Para desenvolver o meu papel nesse ambiente mais, que algumas vezes é um pouco mais hostil, mas que no conjunto me trouxe, eu acho que exatamente o que eu precisava para que eu pudesse desenvolver esse lado racional também. Então, vejo muitos benefícios, sabe? Agora, no meio dessa racionalidade toda, onde é que está aí a mente, a harmonia, a qualidade de vida da Josi?
A combinação de tudo isso, né, somada a uma rotina de esportes, de atividade física, eu sou adepta da yoga, da meditação. Então, eu tenho meus momentos diariamente, porque precisa funcionar diariamente, né? Para zerar no final do dia, reiniciar e começar no dia seguinte. Então, sabe por que eu comparo? Com videogame. Meu menino adora videogame, então eu tô ligada nisso aí também, porque a vida da gente é um videogame. A gente precisa ter a necessidade de observar, montar uma estratégia e você vai passando de fase, né? E o ser humano, acho que ele é muito ligado ao desafio. Acho que a gente não tem desafio, a vida perde sentido. Então isso me motiva, né? Eu gosto de ser desafiada, meu corpo e minha mente. Então, quando você para e pensa que a vida, esse videogamezinho que a gente está ali precisando observar, parar, respirar, porque você quer ir para a próxima fase, e chega no final do dia e você põe a cabeça no travesseiro e diz assim, poxa, eu dei o melhor de mim. Então, esses acordos comigo mesmo eu faço diariamente. Acordo 5 horas da manhã, já estou de pé, e tem a minha corrida, tem a academia, tem a yoga. Então, sempre procurando o que fazer. Eu acordo com... Em que momento você encaixa esses pontos? Da yoga, da corrida, no teu dia a dia? A yoga sempre esteve presente. Quando eu comecei na yoga, eu comecei por conta de um problema na minha cervical. Comecei um probleminha na cervical, eu penso que foi muito pela posição, né? Meu trabalho é um trabalho de mesa, é um trabalho muito reservado. Então eu passo muitas horas do dia nessa posição, lendo no computador. Então, horas seguidas nessa mesma atenção, postura, né? A atenção ia muito pra cá. E aí eu fui para vários médicos, passei um mês inteiro sentindo dores, tomei medicações fortes e a dor não passava. E aí o médico que estava me acompanhando, ele falou assim, olha, infelizmente eu não tenho mais o que fazer. Eu lamento, eu não tenho o que fazer. Você tem que parar a sua corrida e procura observar teu corpo. E aí eu parei de correr 2 meses, chorei porque eu parei de correr, porque eu me sabia mais escondida, porque a família ficava ali me monitorando, não pode correr. E eu, assim, me maltratou aqui. E com o tempo eu fui, aos pouquinhos, eu fui parar na yoga. E foi a yoga que trouxe esse fortalecimento para mim nessa área da região cervical. O alongamento do teu corpo. Muito alongamento, mas especialmente a respiração. Respiração é fundamental. Em qualquer horário do dia, no meio de uma reunião, de muito estresse, de muita pressão, a técnica da respiração me traz aqui para o meu centro. Eu comigo mesmo. Então eu não preciso eu não tenho essa necessidade do isolamento. Você entra no seu mundo. Isso, gente, é um recurso que todo mundo tem. Aquele minutinho que eu falei através no começo, da sua né? respiração, quando você joga essas ferramentas, você consegue voltar para o teu centro, independente do mundo externo. Meu tempo acabou, e a moça falou. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Lembrando, cada uma domina uma área e cada uma tem um papel e contribui para uma peça que nenhuma sobrepõe a outra e sim uma agrega a outra. Eu sou educadora física e depois que eu terminei a educação física, fui fazer uma especialização em nutrição. Comecei a dar aula, eu moro em São Paulo, uma cidade muito movimentada. Fui convidada a treinar pilotos em Miami. Quando eu larguei São Paulo, fui trabalhar lá, estudar. E quando eu voltei, eu tive um convite para começar a transformar corpos de algumas atrizes. E no final desse trabalho, o trabalho era maravilhoso. Só que sempre faltava uma peça. As pessoas ficam, e hoje a nossa sociedade ela é muito rigorosa com a nossa estética. E ficava um ponto de interrogação para mim. Eu preciso terminar esse trabalho de corpo, alma, mente e espírito. Porque somente tendo coerência no nosso pensar, falar, sentir e agir, é que a gente consegue ter um equilíbrio para a nossa vida, seja em qual ponto for. Como foi citado, o nosso mundo é um mundo indivisível. Não dá para você ser uma boa esposa
e você ser uma péssima profissional. Alguma coisa está em desequilíbrio. E a partir disso eu comecei a estudar a metafísica, que é a ligação entre o corpo e a mente em equilíbrio, a respiração, quando a gente consegue colocar o sistema simpático e parasimpático em equilíbrio, que é o sistema de estresse, de alerta que a gente vive a todo momento, de cobrança, com o sistema que a gente consegue relaxar e que não dá só para viver em um e muito menos só em outro. Então, a partir disso, eu comecei a entender a minha missão, desenvolvi as minhas aulas, eu tenho 6 aulas de grupo, o meu método, entre as fases do meu método, a parte final é o descanso da mente, que eu consegui concluir essa conexão ficando imersa em Bali e aprendendo um pouco do que é se desligar realmente de tudo, do que é desintoxicar de verdade e tudo que a gente não põe para fora materializa dentro. Então, eu estou muito de acordo com as fases que você falou, eu consegui vivenciar quantos corpos eu deixei bonito e quantas doenças estavam instaladas ali. E me ajudou muito esse equilíbrio desses estudos, eu consegui entender a minha missão. Cal, você acha que Vamos lá. Boa noite novamente para todo mundo, boa noite para essas mulheres incríveis. Primeiro eu peço perdão pelo atraso aqui na mesa com vocês. A gente entende, mas a vocês gente me entende, entendem, por uma né? boa causa. Então, ok. Bom, sobre a questão da transformação pessoal, eu vou deixar um gostinho para vocês lerem no meu livro, no Dalai Lama Lotus. Eu queria falar, talvez, sobre esse poder de transformação, contribuindo com o meu local de fala. Achei muito bacana o que a Cal falou. Cada pessoa aqui vai falar de um ponto de vista, né? de um lugar especial. E juntando essa questão de harmonia entre corpo, mente, essência, para não me delongar falando da minha experiência, eu quero trazer 2 pontos da psicologia. Para a gente começar a entender que essa questão de corpo e mente, na verdade, é uma maneira didática da gente falar. Essa psicologia dualista, ela está muito lá em 1800 e bolinha. A gente acredita hoje na psicologia monista. A nossa mente, falando de maneira didática, influenciando o corpo influenciando a mente. Portanto, todo mundo aqui já ouviu falar, por exemplo, de doenças psicossomáticas, né? Que são adoecimentos emocionais, estresses, que reverberam no corpo, né? Uma gastrite nervosa, uma fibromialgia. Mas se a gente parar para pensar, se a nossa maneira de lidar erroneamente com a vida é capaz de nos adoecer, por que ninguém fala do contrário? Se a gente conseguir manter um espírito elevado, um humor mais aguçado, por que a gente também não é capaz de reverter alguns quadros? Somos, né? A psicologia vem mostrando isso. Antigamente a psicologia estudava muito patologia, adoecimento, e já tem